Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Entre Nós. E hoje o assunto aqui é polêmico. É para bater de frente com o que eu passei no episódio passado aqui, hein, gente? Não foi fácil, mas hoje quem está no paredão é a Vanessa. Né, amor? Hoje é você que vai ter que se virar nos 30 aí. Hoje é a revanche. A gente fez as cinco principais reclamações das esposas. E agora hoje é as cinco principais reclamações dos maridos. Quais será que são as reclamações dos maridos? Vocês sabem o que os maridos reclamam, gente? Olha, eu acho que homem não reclama, né? Homem reclama, amor? Pior que não reclama. Daí ele não reclama, daí quando vê, não falou nada, não reclamou e o casamento acabou. Então é melhor que reclame, né? Mas os maridos que reclamam, o que eles reclamam? Fala pra mim. A primeira dica, aprende a falar. Fala aí que se tu falar, tu vai acabar ganhando e vai sair na vantagem. E às vezes o silêncio não é amigo e quando vê que nem a Vanessa falou, já era, né? E a mulher não dorme no ponto, não. Se você acha que a mulher que, tô quietinha, tá tudo certo. Ela tá só observando, só raio-x, né, amor? Isso aí. Mas o primeiro, já de cara, né? O que você imagina que é, amor? Tem alguma ideia? Olha, pelo que eu vejo, reclamação deve ser sexo, né? Deve ser isso aí, porque enquanto as mulheres reclamam que os homens não conversam, os homens reclamam que as mulheres não fazem o quê? Não faz sexo. Não faz sexo. Não faz? Os homens reclamam, né? Por que será que eles reclamam sobre isso? Existe uma diferença muito grande entre homem e mulher. Até deixa eu entender, né? Eu acho que a mulherada de casa quer entender. Por que os homens reclamam disso? Se é a primeira reclamação, homens. Então, por que reclamam? A primeira coisa é o mais importante no casamento. Por que os homens reclamam? Agora falando sério. Para a mulherada entender. Por que o homem reclama disso? E é o que é uma necessidade fisiológica? O que é que o homem é tão importante? Sim, tu pegou um ponto que é certo. Fisiologicamente, o homem é diferente da mulher. Não que os dois não gostem, né? Não, vamos lá. A mulher não sente vontade, o homem sente mais. Mas fisiologicamente diferente. Se a gente for pegar lá atrás, né, nos primórdios lá, a função do homem, né, era reproduzir e caçar e proteger. Era isso. Então, instintivamente, vamos dizer que no nosso reptiliano, lá atrás, a nossa essência do homem, o homem fisiologicamente ele é mais moldado do que a mulher para fazer sexo, né? Então, existe essa diferença. Lógico, às vezes tem homem que também está meio desregulado, né, amor? E aí fica difícil, né? Mas... Corta isso! Basicamente, espero que tenha ficado claro. É isso, amor? Então, se os homens reclamam que as mulheres não estão com essa frequência, tem que analisar o motivo. Então, os homens reclamam. Qual é o motivo? Essa mulher está sendo auxiliada em casa? Como é que está a rotina em casa? Como é que está o seu cuidado, homem? Cuidado desde a parte visual, como é que está o agrado para sua esposa? Então, como que está a parte hormonal dessa esposa? Como é que está a parte? Tem que dar uma olhada em tudo. A gente comentou no episódio anterior, mas reforçando. Dê uma olhada na parte hormonal da sua esposa, ajude ela com mais tempo. Então, se você auxiliar nos serviços, né, nas questões domésticas, vai sobrar mais tempo para essa esposa, para ela se cuidar. Às vezes o homem ele só exige que a mulher esteja bem, né? Ou ele quer que ela esteja como aquela pessoa que viu na rua, que viu na rede social. Ele, né, aprecia muito as mulheres de fora e não dá o valor na mulher que tem dentro de casa e nem dá a condição dela se arrumar, dela se cuidar. Então é isso, as mulheres reclamam porque geralmente estão muito sobrecarregadas, né? Estão com a rotina dos filhos, a rotina da casa. Se você é homem, se você quer a sua recompensa no final do dia, começa desde o café da manhã. Agrada a sua esposa, né? Agrada a sua esposa, não faz nada no meio do dia. Você presta atenção, homem. Ajuda em casa, ajuda nas coisas. E aí a mulherada, vocês vão concordar comigo, né? É fundamental, com certeza. Pegando a dica aqui, hein? Pega a dica. Pegando a dica, hein? Elogie a sua esposa, diga como ela tá bonita, como ela tá linda, dê tempo para ela, dê dinheiro para ela ir no salão, para se cuidar, para se arrumar. E é isso. Você quer uma mulher top? Meu amigo... Custa caro. Vai ter que cuidar dessa mulher. Daí você não vai precisar ficar olhando para outra na rua. Entendeu? Muitas vezes você tem uma joia rara em casa, você não está ajudando a lapidar, não está fazendo nada para que isso aconteça. Então, né, faça o seu papel.
Lógico, dentro das condições, né, Sim. amor? Eu acho que todo mundo, brincadeiras à parte, mas sempre se dá um jeitinho, sempre se dá um jeito. E até é bíblico, né? Assim, para nós mulheres, nós temos que pensar. Eu anotei aqui para passar para vocês aonde fala sobre isso em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 13, diz assim: o marido deve satisfazer as necessidades conjugais da sua esposa, e a esposa deve fazer o mesmo por seu marido. A esposa não tem autoridade sobre o seu corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, não é o marido que tem autoridade sobre o seu corpo, mas sim a esposa. Não privem um ao outro de terem relações, a menos que ambos concordem em abster-se da intimidade sexual por certo tempo, a fim de se dedicarem de modo mais pleno à oração. Então, no caso, eu vou me santificar, tenho um período de jejum, tenho um período de oração, então, em comum acordo, sim, vocês conseguem, né, se respeitar nesse período. Porém, nos demais, tem que estar em acordo os dois, sim, se ajudarem, se auxiliarem, para que essa prática sexual é fundamental, né? Depois disso, unam-se novamente para que Satanás não os tente por causa da sua falta de domínio próprio. Então, o que quer dizer? A mulher se afasta, ela descuida, ela pensa que está castigando o marido por... eu vou dar um castigo nele. Não, né? Eu vou dormir de pijama de bolinha, de camisa de vereador, e na verdade está dando lado para Satanás, está dando, né, margem para uma traição. Então, a mulherada, fique de olho, se cuide, marido cuide da sua esposa. Depois não vai colocar a culpa no inimigo, hein? O inimigo é a própria pessoa, seu próprio inimigo. Dormindo com o inimigo, já viu isso? No caso, a inimiga. A inimiga. Qual a segunda? Segundo, excessos de crítica. Posso dizer que no nosso início, né, amor? A Vanessa é uma pessoa muito crítica, né? E é da natureza dela ser crítica. É uma pessoa muito observadora. Vamos dizer assim, a régua da Vanessa, ela é infinita. A régua de perfeição dela é grande. E isso no início eu não entendia. Eu fazia algo, às vezes não estava da maneira, né, da maneira que agradava. E aí vinha uma crítica. E aí vinha... Não era uma crítica de forma grosseira, mas era uma crítica. E direta, né? Meio bem assim, do meu jeito, bem direta. Bem colocada, aquela assim, sabe, que bate seca. Mas no início isso foi um dos motivos que a gente, né, não se acertava. A gente às vezes discutia por isso, porque me incomodava. Me incomodava o excesso de crítica, né? Eu fazia e não estava bom. E isso quase prejudicou tudo. Por quê? Porque acaba fazendo com que o homem não seja valorizado. Isso que eu ia perguntar, o que o homem sente quando a mulher critica, ou se ela só critica, como que o homem se sente? Ele se sente desvalorizado, porque tem homens que eles fazem as coisas, né, não por obrigação, mas porque realmente é o papel dele fazer certas coisas dentro do relacionamento, dentro do casamento. E na cabeça dele, ele acha que está fazendo certo, acertando. Então, você, mulher, que é como a Vanessa, que tem uma régua de perfeição grande, não desvalorize seu marido no ato, né, de servir que ele está tendo para com você. Então, no que ele está fazendo. Aceite, se não for do jeito que você, né, esperava que fosse, chegue de forma certa, oriente, converse, extraia o melhor dele. Eu tenho certeza que fazendo isso não vai ter esse sentimento do homem de estar sendo desvalorizado, não estar sendo honrado, e soa como uma falta de respeito na cabeça do homem. E quando isso acontece, para o homem é a pior coisa, sabe? Ele estar dando, né, oferecendo, servindo, e está vindo esse excesso de crítica do outro lado, e ele nunca está acertando, então tá bom, né? Ele pensa, poxa, o que eu estou fazendo aqui? Né? Não sirvo para nada, né, nesse relacionamento, na cabeça dele, né? Isso quando os dois não se conhecem, não se entendem, não conhecem o temperamento um do outro, e realmente é essa sensação que fica. Então, mulher, se você é como eu era, porque no início realmente eu achava o quê? Por eu ter a minha régua, né, nunca tá bom o suficiente. E assim eu fui desde mais novinha, então assim foi muito exigido de mim, então eu me criei uma pessoa que sempre não estava bom o suficiente, né? E aí eu levei para dentro do meu relacionamento. Então, se você tem essa sua régua, veja que a régua é só sua. Você não pode exigir do outro a sua perfeição.
né? Então, primeiro, observe se você está realmente dando a sua opinião ou se você está criticando o que, para mim, é uma opinião minha, eu estava dando minha opinião. E do jeito que a pessoa faz, valorize. Eu comecei a valorizar, a elogiar. Às vezes não é do jeito que você vai querer, às vezes não é do jeito que eu queria, mas é da melhor forma como a pessoa pode. Ela vai pegar o seu jeitinho com o tempo, vai pegar o seu jeito, você vai se alinhar também com a pessoa, vai pegar o jeitinho da pessoa. E por mais que não seja da forma como você quer, elogie, porque se você começar a fazer como eu fazia, só criticando, acaba que a pessoa não faz mais. Então, se você quer um marido que faça, que te ajude, você elogie em vez de criticar. E aí vai dando os seus ajustes levemente, tem a sabedoria. Em vez de criticar, você elogie e faça as críticas da forma certa. Uma crítica positiva, né? De forma certa. O homem que reclama que a mulher só critica, tem umas mulheres que são chatas, e eu era chata mesmo. Então, se você está sendo chata... Bem chatinha, falando a verdade. Chata igual eu era, se cuida, mulher, porque é muito ruim você estar junto com uma pessoa. Eu comecei a perceber como é ruim não ser bom o suficiente, a pessoa nunca está bom o suficiente, ela acaba se anulando mesmo, não faz mesmo. E é pior. Observe, existe caminhos diferentes para fazer a mesma coisa. Isso se chama, né, personalidades diferentes, individualidade de cada um. Então, lá a gente, às vezes eu vou fazer algo e ela, mas por que você não fez assim? E aí ela coloca a forma dela. E aí a gente acaba dando risada e entendendo, poxa, mas vai chegar no final dá tudo a mesma coisa. Tudo a mesma coisa. Então, não queira colocar o seu jeito melhor e mais certo, mais correto, mais eficaz do que às vezes o jeito do seu parceiro, porque você vai ver que no final vai chegar no mesmo resultado, só que de uma forma diferente, da individualidade dele. Terceiro ponto, amor, eu nunca fui assim, nunca, né? Você vai concordar, excesso de ciúme. Na verdade é a reclamação dos homens que as mulheres são ciumentas. Isso, os homens, entendi. Eles falam, nossa, minha mulher é muito ciumenta, né? Doida, ciumenta, neurótica. Doida, ciumenta, neurótica. Eu já fui, no começo, admito aqui, ciumento, né? Mas, hoje, digamos que 90% está resolvido? Está resolvido. Está resolvido, viu? Ela me ensinou como não ser, porque se tem algo que ela não é ciumenta. Só que não, hein? Não. Eu conheço, eu sei como é. E assim, para as mulheres que são ciumentas, eu não posso dizer em relação ao ciúme, porque eu sou uma pessoa muito tranquila em relação a isso. Claro, gosto, amo, né? E tenho confiança. Eu digo sempre que se eu estou com uma pessoa é porque eu gosto dela. Então, isso eu passo para a pessoa e espero que a pessoa passe para mim também. Então, a reclamação em relação à mulherada ciumenta. Mulherada, se ele está com você, é porque ele te ama. Se tem indícios de que algo está errado, converse, se alinhe e preste atenção no homem que você tem do lado. Então, se os homens reclamam que as mulheres são ciumentas, você, homem que está em casa me escutando, tem que prestar atenção nos sinais que você está dando. Então, para você não ter essa mulher ciumenta que você está reclamando, primeiro, postura como homem, respeite essa mulher. Então, perceba se você está olhando para outra na rua, se você automaticamente faz isso e não percebe. Então, se você não quer a esposa ciumenta, preste atenção na sua postura, na sua linguagem corporal, no que você fala, no lugar onde você anda. Não estou colocando a culpa nos homens, mas primeiro, geralmente a mulher ela tem esse excesso de ciúme porque o homem não passa segurança. Então é isso que eu sempre digo, o marido, né, o meu marido ele passa segurança. Então desde o início ele sabia se comportar nos espaços onde ele estava. Quando eu conheci o Alex, ele tinha uma academia de ginástica, então você imagina como é que era, né, o início da relação se eu não tivesse confiança. Eu conheci ele naquele meio. 80% e eu nunca precisei dizer. Das minhas clientes, né, eram mulheres. Eram mulheres, então eu nunca precisei dizer para ele como fazer ou como não fazer. A pessoa tem que ter postura. E para acabar com o ciúme da mulherada, tem mulherada que, né, tem mulher que é meio doente, né, de ciúme. Mas o que agrava, né? Agrava essa falta de postura. Também, a falta de postura do homem, mas agora defendendo um pouquinho os homens, né? O homem que tem postura. Deixar bem claro. Às vezes a mulher ela traz, né, algum trauma, algo que aconteceu no relacionamento anterior, algo que ela viu dentro de casa, no relacionamento dos pais. Procure também identificar, você mulher que tem esse excesso de ciúme, se o teu marido não está fazendo nada, né, e você está, eu costumo falar, colocando pelo em ovo, né, ou chifre em cabeça de cavalo, que é uns ditados que se usa quando não existe nada e a pessoa está procure, né, fazendo uma reflexão,
procurar ajuda também para que você entenda o porquê que está acontecendo isso, porque às vezes é um trauma, né, que você carrega com você, algo, um fato que aconteceu num antigo relacionamento e gerou essa desconfiança que você sempre traz contigo, né, e isso acaba afetando todos os relacionamentos, às vezes por causa de algo que aconteceu e não é culpa do seu parceiro. Admita, procure ajuda, converse, explique o que aconteceu. Eu tenho certeza que se for isso, né, as coisas se resolvem, o relacionamento acaba acabando com esse ciúme. Porque ciúme é bom, as pessoas falam assim, eu não tenho ciúme, mas então não ama. Eu não concordo, porque eu acho que ciúme é algo ruim, né? Você ter cuidado e zelar pela pessoa é algo bom, é sinal de amor. Agora, o ciúme, ele é destrutivo, excesso, né? O ciúme, ele é destrutivo. O ciúme, ele não é coisa boa, porque o ciúme é excesso de posse. Você quer aquilo somente para você, você não quer compartilhar, entende? Então, para mim, ciúme não é bom, não é saudável. E outra questão também, se você, mulher, se vê com esse excesso de ciúmes, realmente meu marido reclama que eu sou ciumenta e eu sou mesmo. Tem que entender qual é a tua falta de confiança em você mesmo. Então, se entendendo como mulher, que você é uma pessoa merecedora, que você tem que saber, assim, se comportar de forma que a tua autoestima ela se eleve. Então, se cuide, saiba quem você é, tome para si o poder de mulher que você tem. Então, você tem que ser uma mulher que tenha postura. Você tem que saber quem você é, você tem que saber se valorizar, porque é uma insegurança esse excesso de ciúme. E de algum lugar a pessoa ela não sabe de onde está vindo. Então, de algum lugar ela veio essa insegurança. Esse excesso de ciúme é uma falta. Depende, né, igual o Alex comentou. Algum trauma passado? Se sim, ok. Mas se você não sabe de onde veio esse excesso, busque em você, né, busque ajuda para entender se é você que não está se valorizando, se você ou é a pessoa que você está que não está valorizando você e por isso você está com a autoestima baixa. Então, primeiro entender, né, que ela tem que se valorizar, para que daí sim ela não seja uma pessoa insegura, porque o ciúme ele é muito da insegurança da mulher. Sim. 4. O quarto ponto aqui, né, em relação às reclamações aqui. Então, quando os homens falam, né, se sentem desvalorizados nos seus relacionamentos. Então, muitas vezes as mulheres, amor, elas, de uma forma... A gente falou um pouco no episódio passado já, mas reforçando agora, né, do outro lado da moeda. E a mulher, às vezes, ela desautoriza o homem na frente dos filhos, tira a autoridade do homem, fala para a mãe do relacionamento, fala mal do marido, para uma amiga, sabe? Acha que está fazendo certo? Eu estou conversando com a minha mãe, ou estou conversando com uma amiga minha. E isso, quando o homem descobre, sabe, ele perde o chão. Eu digo assim, perde o chão porque soa como uma falta de respeito muito grande. Eu acho que de ambas as partes isso é ruim. Mas em relação ao homem, o homem ele se sente totalmente desvalorizado quando acontece uma coisa dessa, né? Também não saber reconhecer os pontos positivos do marido, só ficar apontando os pontos negativos. Isso faz com que o homem se sinta muito desvalorizado também. A questão dos filhos a gente já comentou, né? Desautorizar um comando ou um ato que o pai tem em relação à educação dos filhos na frente do filho ou da filha, isso também faz com que o homem se sinta desvalorizado. Então, eu acho que a mulher ela tem que ficar atenta a isso, sabe? Para que você acabe não desvalorizando ao ponto de o homem perder referência, né, de ser homem dentro da sua própria casa e, com certeza, o que estava ruim pode ficar pior. Tem um princípio que é o princípio da honra. Esse é um princípio muito importante. Tem o princípio na palavra de Deus que fala sobre honrar pai e mãe. É um princípio muito importante, mas também o princípio da honra com o marido. Então, você tem honrado o seu marido em casa, como você tem tratado, tem valorizado como pai de seus filhos, como um homem de verdade, ou você só critica, como o Alex falou, você fala mal dele para sua mãe, para as amigas, você está desonrando o seu esposo quando você faz esse tipo de comentário. Às vezes, numa roda de conversa, você fala, né, do seu marido. Então, isso é uma desonra. Então, aprenda, mulher, que você precisa honrar, precisa valorizar o seu esposo, sim. Porque eu entendo a reclamação dos homens. Eu entendo a reclamação de vocês, homens, porque tem muita mulher que ela não sabe, né, como honrar. E honrar vai desde a parte de você não falar
mal de dentro de casa, você conseguir na mesa, você dar honra para o seu esposo, servir seu marido. E isso para as mulheres hoje em dia tá algo assim, é como se fosse machucar as mulheres fazer esse tipo de coisa. Então é como se eu faço tudo e ele não faz nada para mim. Isso sempre tem que ser uma troca mútua. Porém, tem que resgatar essa questão da honra. Você conseguir ser honrada, sim, mas a palavra fala que a mulher precisa honrar, o seu marido precisa amar. Né? A palavra, na verdade, fala que o homem tem que amar a sua esposa como Cristo ama a igreja. Eu estou dando risada porque na palavra não diz para o homem que para a mulher que ela tem que amar o homem, ela diz que tem que honrar o seu marido. Então, ninguém mandou nós amar ele, mulherada. Tá livre, tá liberta. Tô brincando, mas digo, a questão da honra a honra é mesmo. respeito, né, amor? A honra é um indício de respeito. Então, se está honrando alguém é porque você respeita. Como a palavra fala, né? Na questão de honra. Então, honre seu marido, né? Mostre esse ato de respeito em relação a ele. Se precisar fazer ajuste, converse, ajuste, sabe? Busque investir no seu casamento, porque o casamento ele é a instituição mais sagrada que existe nessa terra, acima de todas as outras. Então, o casamento ele é um presente divino que Deus deu para o homem e para a mulher, né? Constituir família, deixar um legado. Falando em casamento, muitas vezes a mãe, essa esposa, ela não viu dentro de casa o marido, né? A mãe dela honrando o pai dela. Então, ela aprendeu daquela forma. Ela não sabe nem como fazer, como honrar o marido. E ela cresce repetindo os erros da mãe. Então, tem que ser muito olhado e entender esse marido na hora de reclamar dessa esposa. Se na família dela já não tinha, se na família dessa esposa, na família da sua mulher, como que é? Como é que é a sua sogra com o seu sogro? Ela respeita ou não respeita? Acho que a pergunta que tem que ser feita, se você é mulher, às vezes acaba repetindo padrões que você, né, viveu em casa, quando você morava com o pai e com a mãe, se faça a seguinte pergunta. Se quando você via isso, essa atitude dentro da casa dos seus pais, como você se sentia? Você se sentia bem? Você concordava com a sua mãe? Olhava com que olhar para o seu pai? Por mais que, às vezes, existisse o erro do pai e a mãe tomasse uma atitude, mas eu tenho certeza que, num 100%, num geral, não era todo momento que acontecia isso. E se isso era a natureza da tua mãe, e isso te incomodava, eu tenho certeza que te incomodava, não repita isso no seu casamento, nos seus relacionamentos. Porque se você tiver filhos e filhas, você vai estar ensinando eles também a repetir esse padrão lá na frente. O seu filho vai procurar uma mulher, com certeza, que seja igual a você. E a sua filha ela vai tratar o marido como você trata o seu esposo. Então, tenha muito cuidado em relação a não repetir padrões e erros que não são seu, são da sua mãe. Deixe eles para trás. É isso aí. Que mais que os homens reclamam? Quinta reclamação. As esposas querem controlar tudo. E mulherada controladora, hein, amor? Capaz que as mulheres querem controlar tudo. Você quer controlar o marido em casa, mulher? Comenta aí, você quer controlar o marido em casa? Você fala, não, aqui em casa não acontece isso não, rapaz. Olha só, né? Por que será? Por que tu acha que a mulherada quer controlar os homens? Pegando o gancho aqui para dar sequência, né, nesse tópico anterior aqui que a gente falou, às vezes a mulher ela veio de uma família onde que a mãe realmente fazia isso. Então, como tem lá na Bíblia, né, onde fala sobre Jezebel e o rei Acabe, né, que Jezebel ela dominava a situação e o nosso reizão lá, o Acabe, é conhecido como um homem de não muita atitude. Não né? muita atitude, para não dizer outra coisa. Para não dizer outra coisa, pegar leve com ele aqui. Mas às vezes acontece isso dentro da sua casa, às vezes o homem ele passa por essa situação e isso acaba sendo uma das grandes reclamações, né? Poxa, lá em casa a minha esposa não deixa fazer nada, é sempre uma confusão, eu não tenho voz ativa, ela não deixa, ela me anula, eu não sou respeitado, então acaba que se tornando um ambiente tóxico, um ambiente pesado. E se tem filho, pior ainda, né? Fica mais complicado ainda. Fica uma inversão realmente de papel. E é uma grande reclamação dos homens. E qual que é a tua dica aí, amor? Na verdade, a dica é para os homens. Então, homem, tome posição. Você precisa se posicionar. Então, muitas vezes a mulher controla porque o homem deixa.
sendo sincera, é isso que acontece. Então, a mulher ela quer controlar tudo porque o homem ele se anula. E aí é uma coisa, a mulher controla, o homem se anula e vice-versa, e né? É uma confusão. E aí os valores acabam ficando invertidos, os papéis invertidos. Então, homem, tome posição, não precisa ser uma pessoa grosseira, mas você se posicionando, com certeza a tua mulher ela vai entender a posição dela como mulher, né? A submissão, andar sob a mesma missão sua. Você precisa primeiro tomar a frente, né? Mostrar a posição de homem, para que depois ela entenda, respeite, honre, e nada melhor do que um homem posicionado para que a mulher ela entenda o papel dela e que ele sim vai ser o provedor, o protetor da casa, para que ela consiga se entender e entender o papel dela, e aí sim não vai tentar dominar, e se tentar não vai conseguir. Então é para os homens. E agora, para finalizar, eu não queria ter falado, era para mim ter falado isso, tá? Mas eu deixei para ela. Senti aqui embaixo, homens, foi aquele upper, né? Aquele ganchinho dado no fígado, né? Então se posicione, meu irmão. Se posicione da forma certa. Cause admiração na sua mulher com o posicionamento correto. Eu tenho certeza que essa inversão em casa não vai existir, né, amor? Com certeza. Então, da forma certa, né? Dê as dicas agora, meu amor. As dicas que você pode dar aí para os homens. Quais são as dicas que você vai deixar? Olá, Almarada. Então, as dicas para vocês. Dica número 1, anotei um monte, porque é um monte de dica para você, ó. Papel e caneta na mão, anota. Peça para sua esposa se ela precisa de ajuda em casa, que os homens pedem. Então, peça, principalmente se você quer recompensa. Peça para os filhos ajudarem, e se você vê que a sua esposa está sobrecarregada, está faltando alguma coisa para você, peça se ela precisa de ajuda. Dica número 2, se tiver condições, pague uma funcionária do lar para ajudar a sua esposa. Porque aí você vai ver uma outra mulher ressurgir em casa. Então, tendo condições, é um ótimo investimento. Dica número 3, fale como se sente ao ser criticado. Muitas vezes o homem ele se fecha, guarda, não fala o que está sentindo, e a mulher não tem como adivinhar. Então, se sentiu criticado, se sentiu desvalorizado, fale, converse mais. Dica número 4, converse abertamente para gerar conexão. Falta de diálogo só leva ao divórcio. Então, ela não vai adivinhar o que você está sentindo se você não falar. Dica número 5, tenha postura e atitudes que passem confiança para sua esposa. Se você quer uma esposa que ela saiba o papel de esposa dela, você tem que se posicionar como marido, e como marido empoderado, para aí sim a sua esposa ela se colocar no lugar dela e ela sentir essa proteção sua, sentir o teu empoderamento, sim, que você é o marido, que você é o homem da relação, e ela vai te admirar e valorizar muito mais. Dica número 6, saiba o seu valor dentro de casa, tenha postura de homem de verdade. Aí, ó, é a mesma dica, vai gerar admiração na sua esposa. Se tá duplo aqui, é porque é muito importante. Saiba impor os limites saudáveis para ser respeitada. Então, tem mulher que precisa de limites, com certeza. Eu sou mulher, mas eu entendo que tem mulher que precisa de limite. Tem mulher que é meio doida, meio desvairada, então impõe os limites saudáveis na tua relação para que ela entenda que, opa, até aqui eu posso ir, a partir dali, não. É para que ela te respeite. Última dica, seja o sacerdote da sua casa. Seja sábio, busque ter atitudes condizentes com a palavra de Deus para que a tua palavra esteja alinhada com a palavra de Deus. E aí sim, ela vai conseguir andar em submissão, porque para a mulher é muito mais difícil ela conseguir estar submissa a um homem que não anda conforme os princípios. Então, se busque na palavra, busque o que Deus diz, né, sobre a sua função como homem, sobre a função como sacerdote. E aí sim, você vai ter uma mulher que ela vai seguir, ela vai conseguir entender a submissão que é andar junto contigo. Proteja essa mulher. Resumidamente, fale mais, seja um homem de verdade, tome sua posição e ande conforme os princípios da palavra de Deus. E aí você vai ter uma esposa, ó, abençoada. Né, amor? Pega essas dicas aí, homens. Pega essas dicas que é sucesso. Chegamos ao final, né, amor, de mais um episódio, né? Se você concorda e se você achou essas dicas válidas, compartilhe. Encaminhe para o máximo de pessoas, que eu tenho certeza que foi muito relevante o que a gente traz para vocês aqui. É para contribuir no relacionamento, no seu papel como homem, como mulher, na edificação do seu lar. Então, agradeço por você estar conosco em mais um episódio. Deus abençoe. Até a próxima. E se tiverem mais dicas,
Pode colocar aqui nos comentários também, que serão muito bem-vindas. Pessoal, muito obrigada. Até o próximo episódio.